Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens e essa série ela tem como base a carta de Efésios. A ideia dessa série é nós falarmos sobre a unidade da igreja, a vida cristã e o chamado à maturidade. Por quê, pastor? Porque esse é o cerne da carta de Efésios. A carta de Efésios trata dessas três coisas, ainda que ela fale de muitas outras coisas, mas o centro da carta é isso, é o volante que move a carta. E hoje eu vou ler bastante, irmãos, porque eu tenho muita coisa para falar nessa primeira mensagem introdutória, e aí depois nós continuaremos, pregaremos capítulo a capítulo, e eu quero convidar vocês para nós lermos o capítulo 1. Hoje eu vou ministrar o capítulo 1, semana que vem o 2, e aí assim a gente vai seguindo. Então eu vou convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia. Efésios capítulo 1. Todos acharam? Se não acharam, eu acho que vão conseguir colocar aqui. Nós estávamos sem isso. Eu vou fazer igual o Ricardo, com o hino que ele cantou devagarzinho, para a gente entender, compreender. Eu vou ler bem devagar e a gente vai acompanhando, tudo bem? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar e congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da glória, nos fez primeiro esperarmos em Cristo, nos fez primeiro esperarmos em Cristo, eu pulei o versículo errado aqui, em quem também vós estáveis, depois de ouvirdes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vossas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo,
ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-os à sua direita no céu, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se assemelha no céu, que se nomeia no céu, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amado Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por esse momento. Pelo momento que o Senhor nos entregou, Pai, a oportunidade de ouvir a Tua santa palavra, de meditarmos, ó Deus, naquilo que o Senhor nos permitiu conhecer, que nos foi revelado pela Escritura. Por isso, eterno Deus, nesse momento, o que eu lhe invoco, Senhor Deus, é que o Senhor venha sobre nós com Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos dando, Pai, conhecimento, entendimento, sabedoria, Pai, capacidade, Senhor Deus, de compreender aquilo que os Teus servos, os apóstolos, nos deixou registrados, Senhor Deus, e pela revelação da graça sobre eles, nos deixou, Senhor Deus, escrito em carta. E agora, Senhor Deus, nós queremos aprender, Deus, para vivermos na prática, Senhor, aquilo que o Senhor deixou para os Teus servos. Por isso, eterno Deus, neste momento, fala ao coração do Teu povo, fala ao coração da Tua igreja, fala ao coração do Teu povo que nos acompanha pela internet, seja com cada um de nós, segundo a Sua rica misericórdia, segundo, Senhor Deus, a abundância do Teu amor em Sua grandiosa graça. Fala conosco nessa noite, Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus seja louvado, amém? Irmãos, como eu disse, eu vou ler um pouquinho hoje, depois eu ministro uns minutos, mas hoje eu pretendo ler bastante, e para que vocês não fiquem sem saber ao certo como será essas séries, eu tenho algo escrito para que a gente possa se encaixar. Então eu vou ler algumas coisas e a gente vai conversando. A unidade da fé, a vida cristã e o chamado à maturidade, segundo a carta de Efésios. Essa série de mensagens tem por sua base a carta aos Éfesos. A carta aos Éfesos é uma epístola do apóstolo Paulo que enfatiza a importância da unidade na igreja, da vida cristã e do chamado à maturidade. A unidade da igreja, ou seja, um só corpo. A igreja é um só corpo com Cristo como cabeça. A unidade do Espírito, a igreja deve esforçar-se para manter a unidade do Espírito, com um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A diversidade dos dons, a igreja tem uma diversidade de dons espirituais, mas todos são para a edificação do corpo de Cristo. A vida cristã, a nova vida em Cristo. Os cristãos têm uma nova vida em Cristo, tendo sido ressuscitados com Ele e sentados nos lugares celestiais. Vida de amor. A vida cristã é caracterizada pelo amor, que é a essência da natureza de Deus. A vida segundo o Espírito. Os cristãos devem viver uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne. O chamado à maturidade. A maturidade espiritual. A igreja deve esforçar-se para alcançar a maturidade espiritual, com todos os membros crescendo em direção à estatura de Cristo. A responsabilidade. Os cristãos têm a responsabilidade para com Deus e para com os outros, e devem viver de acordo com essa nova natureza em Cristo. A armadura de Deus. Os cristãos devem se revestir da armadura de Deus para poder resistir às tentações e os ataques do inimigo. Durante esse mês, ou até meados do próximo mês, nós estaremos aqui estudando Efésios. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus há de manifestar de maneira poderosa e te instruir, te redaguir, te corrigir, te ensinar. Afinal de contas, quando a carta é escrita, ela tem uma intencionalidade. E essa intenção, ela é, primeiramente, uma revelação do Espírito. Segundo, uma intenção do apóstolo para com aquele público, ou seja, os Éfesos. E, terceiro lugar,
uma projeção sobre a igreja existente em qualquer tempo, de que essa carta, ela deixa de existir para a igreja de Éfeso e ela se torna uma carta para a igreja em Suzano. Ou seja, onde eu devo olhar para o que está escrito e pensar, o que Deus está falando comigo nisso aqui? Para que serve isso? Não só a igreja de Suzano, mas a minha vida como igreja do Senhor. Eu vou ler algumas coisas sobre a igreja, e aí é importante, sobre a igreja não. Eu vou ler algumas coisas sobre a cidade de Éfeso, só para a gente se encaixar nessa primeira mensagem. Prometo que os pastores, os pregadores que vão pregar não vão continuar com isso. É só porque hoje é a mensagem introdutória. A igreja de Éfeso era uma das principais igrejas na Ásia Menor, ou seja, hoje na atual Turquia, né? Durante o primeiro século, ela foi gerada pela pregação e pela viagem missionária do apóstolo Paulo. A gente pode ver isso em Atos 18, né? Essa cidade de Éfeso era uma cidade importante, uma cidade imponente. Era uma cidade conhecida pela riqueza, pela cultura e pela religião. Era na cidade de Éfeso que ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ou seja, o templo à deusa Diana. Irmãos, o templo à deusa Diana, ele era um templo, assim, de encher os olhos. Ele tinha 127 colunas, todas feitas de mármore. 18 metros de altura era o pé direito da igreja. Ele tinha 67 metros de comprimento por 168 metros de largura. Era um negócio assim maravilhoso. Pisos de mármore, coluna de mármore, tetos de mármore. O negócio era assim, algo de encher os olhos. A deusa Diana, ela era tida como a deusa, como que a gente fala no caso aqui da Aparecida? Padroeira da cidade. E essa deusa, ela era muito venerada porque a venda dos objetos dela rendia muito dinheiro, né? Paulo chega até a ter um problema, né, com um produtor disso, chamado Demétrios, né? E ele tem até um problema com isso, porque ele começa a perceber que a pregação do Evangelho vai acabar atrapalhando a venda de estátua, de objetos, e vai prejudicar o comércio local. Ou seja, seria como se a pregação do Evangelho acabasse com a produção de imagens naquela cidade. E isso não é mentira, isso vai acontecer. A igreja de Éfeso, ou seja, o templo da deusa Diana vai cair por terra, porque Deus é Deus, né? E Deus desfaz todas essas coisas. Mas, só para a gente se encaixar, a cidade, ela tinha a presença de muitos judeus também. Então, no contexto da igreja, a igreja foi fundada por Paulo, mas o ministério de Paulo foi um ministério rápido naquela cidade. Paulo entrou ali naquela cidade pregando Jesus e anunciando a graça. Ele ficou 3 anos, e durante 3 anos ele evangelizou a cidade e ele constituiu a igreja. E depois ele foi embora, e depois ele escreve essa carta para reafirmar a doutrina da igreja. A igreja sofreu alguns desafios. A igreja de Éfeso sofreu o desafio dos judeus, que era a oposição, dos próprios moradores da cidade, que perceberam que a pregação do Evangelho fazia fronte à produção de idolatria, ou seja, todo o comércio daquela cidade era vender idolatria, e a pregação do Evangelho era contra isso. E isso começou a virar uma grande perseguição. A gente percebe isso lendo Atos 19, você vai ver isso. Essas oposições foram grandes, fora o fato de que surgiram no meio da igreja falsos mestres, pessoas que diziam que se convertiam, mas estavam ali na igreja para ensinar coisas erradas, para ficar distorcendo a fé do povo. Então, a igreja de Éfeso tinha esse desafio. Mas a igreja era uma igreja missionária, uma igreja forte, uma igreja de característica evangelística, uma igreja pulsante, pregadora do Evangelho. A igreja tinha uma liderança, Éfeso, ela tinha uma liderança forte. Os bispos da igreja e os diáconos da igreja cuidavam da igreja com muito zelo, com muita dedicação. E eles tinham uma característica muito boa. O foco desses bispos e desses diáconos era a doutrina da igreja. Eles não deixavam a igreja se desviar por qualquer coisa, a ponto de criar uma grande discussão na igreja quando se levantava um falso profeta no meio. Eles já se levantavam e já se opuseram, já se colocavam contra eles. A igreja de Éfeso, ela era conhecida pela ortodoxia e a doutrina, como uma forte ênfase na autoridade das Escrituras e na pessoa de Jesus. Ou seja, o que toda igreja no Brasil e no mundo deveria ser.
o centro do culto é Jesus. O nome maior numa igreja é Jesus. Eu gostei muito do que a Paula falou quando foi cantar com a Manu e do que ela já ensinou para a Manu. Porque com certeza, pela mãe, pelas irmãs da Paula, pela avó, né? Porque a mãe da Paula canta muito bem. A Manu vai cantar muito bem. Mas ela precisa saber que quando ela subir aqui, a música não é para apresentar. Há um nome para ser glorificado nesse lugar. Ninguém suba aqui para que receber glória, porque aqui nós não damos glória a ninguém. A glória aqui é ao Senhor. Nós até honramos homens, louvamos a Deus pela vida de homens sinceros como deles, mas a glória nesse lugar, ela tem um nome, e ela é para o nome de Jesus. De maneira que se algum dia eu, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outra pessoa, começar a desvirtuar isso aqui, amado irmão, se levante e se oponha. Diga, pera aí, pastor, você não, aqui é Jesus o nome que tem que ser adorado. Porque essa é a essência da igreja. Ah, mas pastor, o senhor é o pastor da igreja. Eu sou o pastor da igreja, mas o dono tem nome, Jesus. Então, a igreja de Éfeso tinha essa característica. E para ajudar os bispos e os diáconos de Éfeso, Paulo escreve essa carta. A gente percebe que a carta de Paulo ela tem efeito por um tempo, porque lá em Apocalipse, Jesus escreve para a igreja de Éfeso. E aí a gente já percebe que a igreja já deu uma atrapalhada no caminho, não é verdade? Não. Mas veja, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o contexto da carta. O propósito da carta, e aí é importante a gente saber. O propósito dessa carta é reforçar a doutrina. O apóstolo Paulo escreve a carta para reforçar a doutrina. E outro ponto muito importante que estava no coração do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta porque ele estava preocupado com a unidade e o amor da igreja. Ele estava preocupado que com a entrada de falsos profetas e com a convivência da igreja, uma igreja nova, uma igreja pulsante, uma igreja gerando vidas, ela começasse a ter aqueles conflitos, sabe? Aquelas coisas que acontecem no meio de uma igreja, que por melhor que ela seja, gera ciúmes, inveja, contenda, porfias, soberba, vaidades, coisas que, infelizmente, estão no homem, mas que se revela no corpo da igreja, no dia a dia da igreja. Paulo, preocupado com isso, então, ele escreve essa carta e enfatiza isso, a importância da unidade e do amor entre os crentes, e exorta os efésios a viverem de acordo com a sua nova natureza, e não de acordo com a velha. Você já viu gente que fala assim, ah, se eu não fosse crente, essa hora eu... glória a Deus que você é. E eu entendo você. Tem hora que a gente pensa, ah, se eu não fosse. Mas, louvado a Deus que nós somos. E aí nós temos essa opção. Não se engane, você sempre terá essa opção. Em viver como velho homem, ou entender que você é uma nova vida. O nosso problema é que, por vezes, a gente acaba praticando a velha vida no corpo de uma nova vida. Nascemos de novo, comemos da palavra, nos convertemos, mas ainda agimos como se fôssemos o velho eu, a velha pessoa, a velha criatura. Isso não é bom. Por isso Paulo escreve com todo cuidado. Mas hoje, tendo dito isso sobre a carta e sobre o que o apóstolo Paulo escreveu, hoje eu quero caminhar com vocês sobre esse capítulo aqui. E eu pretendo tentar ser rápido, embora eu não tenha mais muito tempo, e a culpa não é de ninguém, a culpa é porque o culto é dinâmico e às vezes quando a gente vai ver acontece, né? Mas esse capítulo, ele é um capítulo muito importante para nós começarmos. Não porque é o primeiro capítulo, mas é porque a gente percebe umas coisas aqui. Umas coisas muito importantes. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o tema que eu dei para esse capítulo. São as bênçãos espirituais em Cristo.
Pastor, isso é o título? Não, não é, irmãos. Paulo não deu título nenhum, sou eu que estou dando, tá? As bênçãos espirituais em Cristo. O capítulo 1, se você prestar atenção em tudo que nós lemos ele começa a relatar as bênçãos, ele chega a dizer que Deus já nos elegeu para estarmos com Cristo na glória, para estarmos assentados com Ele na glória. Ou seja, ele trata o tempo presente, nos mostrando a glória vindoura. Ele trata os momentos atuais, nos mostrando que não tem apenas isso aqui. Há um lugar já garantido para nós. Ele vai falar de muitas outras coisas, mas eu quero ir lendo e falando com os irmãos. Vou tentar ser rápido. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Irmãos, como é bom você saber quando você é alguma coisa pela vontade de Deus. Como é bom. Como é bom quando você se sente incapaz, se sente inútil, se sente não merecer aquilo que o Senhor te entregou, mas você sabe que foi Deus que te entregou. Você não tem dúvidas. Vivemos numa geração onde, quanto mais eu converso, principalmente os jovens, eu sempre pego jovens que querem conversar comigo para entender a sua vocação. Pastor, por quê? E eu vim de uma geração que era sedenta por saber a sua vocação. E de uma época em que as promessas e os envios às nações era algo toda hora falado em púlpito. Da minha geração, se você chegasse numa igreja de 50, cada um já tinha recebido uma promessa de que ia para um país ser um missionário. Todo mundo ia para um culto e, não, porque a sua vocação é essa. E como a gente, mas muitas pessoas acabaram se iludindo com muitas coisas que foram ditas, e de muitas que eu conheço, ficaram frustradas, porque disseram, na minha juventude falaram que eu ia ser profeta num lugar distante, ou que eu ia ser um líder de uma grande igreja, e hoje nem pastor é. Às vezes, uma das coisas que a gente precisa entender é que o nosso chamado e a nossa vocação, ela é algo que precisa ser uma convicção de Deus primeiro para com você e depois de você para com Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas quando Paulo diz assim, apóstolo, segundo o chamado de Deus, a convicção dele aqui é apenas bilateral. É uma convicção que eu tenho com Deus e que Deus tem comigo. Ele não está preocupado com os outros. Ele não tem uma convicção baseada na profecia da irmã lá de... Não. Ele não tem um chamado baseado na profecia ou no nome de alguém, não. Ele sabe que Deus o chamou, e que Deus o chamou, por isso ele o é. Então, uma das bênçãos espirituais aqui, desse capítulo, é que Deus nos chama, irmãos. E eu gostei muito dessa versão, nós devíamos ficar com essa versão, Ricardo, singular. Eu gostei mais da singular que você fez do que da plural que o cantor inventou. Como é bom você dizer, Jesus, eu te amo. Às vezes o nosso amor por Deus, ele fica maquiado no louvor da igreja. Às vezes, e eu não quero te envergonhar, mas imagine se eu perguntasse aqui, não precisa responder, por favor. Quantas vezes essa semana você falou que ama Jesus? Quantas vezes essa semana no seu trabalho, na sua escola, enquanto você lavava, passava, enquanto você trabalhava, você se virou e disse, Jesus, estou cansado, mas eu te amo, Jesus. Jesus, como eu te amo.
Eu estou só o pó, Jesus, mas eu te amo. O nosso amor, muitas vezes, é a declaração de uma esfera coletiva. E acaba sendo usufruto de um grupo e não de uma declaração própria de um coração que se volta para Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus já revelou que te ama. A palavra de Deus, ela mostra um amor coletivo pelos homens, mas ela, de tempo em tempo, ela se revela dizendo: eu amo você, Maria. Ricardo, eu amo a sua vida. E como é que a gente sabe disso? Veja os cuidados diários que o Senhor tem conosco. Ora, se isso não é amor, e tem um hino aí que fala isso, né? Se isso não é amor, né? O que é? Essa revelação da bendita relação pessoal que Deus tem. Irmãos, se tem uma bênção aqui nesse capítulo, e já nisso aqui que o apóstolo Paulo nos mostra, quando ele diz que ele é chamado por Deus, segundo a vocação que Deus o chamou, é que Deus é um Deus pessoal. Deus é um Senhor pessoal. Deus é um Senhor de uma criança, Deus é o Senhor de um idoso, Deus é o Senhor de uma mãe, Deus é o Senhor de uma vida. Hoje eu ouvia o testemunho de uma irmã que voltou para a igreja, e ela me contava e contava para minha esposa de como Deus trata com ela, como Deus tratou com ela para ela voltar. E ela estava em um mercado, conversando com uma das irmãs da igreja, e sempre que ela encontrava alguém aqui da igreja, alguém dizia: vamos para a igreja, fulana, que saudade de você, vai para o culto, né? Porque é assim que a gente faz, né? A gente não fica perturbando, mas a gente, né, quando encontra tal, né? E aí ela encontra essa irmã e tal, e está lá no caixa tal, e na hora de pagar, não passa. E já fazia tempo que ela não veio para a igreja. Faz tempo que ela não vinha aqui na igreja, fazia muito tempo que ela não é daqui, não vinha para cá. E aí ali na frente do caixa o negócio não passa. Essa irmã que estava com ela fala: não, fique em paz, querido, fique em paz, eu pago, depois você me faz o Pix. Fez. E resolveu o problema dela ali, depois ela ficou tentando receber, essa irmã virou para ela e disse: não, fique em paz, eu senti no coração de fazer aquilo. E quando aquela frase caiu nela, ela disse: Jesus, você me ama, né? Você me ama. Porque muitas vezes nós esperamos o amor lateral, que vem direto de Deus, pessoal, singular de Deus para nós, em é isso que eu te digo. Mas às vezes é num pãozinho que alguém pagou para nós na fila do pão. Às vezes é em alguém que parou para arrumar um pneu, para socorrer. Alguém que olhou para você e disse: que ajuda aí, mulher, precisa disso. Aquilo era Deus. E como Deus declara o seu amor dia após dia nesses detalhes. E hoje essa irmã estava aqui conversando comigo, com a Liliane, chorando, dizendo: obrigado. Obrigado. Obrigado por vocês me receberem, nunca me julgarem. Obrigado, porque agora eu entendo coisas que o pastor falou há 8 anos comigo. Lembra, pastor? Se eu falava umas coisas há 8 anos comigo lá atrás, hoje está tudo claro para mim. Doeu passar por o que eu passei, mas hoje está tão claro, pastor, você não tem noção. E ela falava com lágrimas ali. Talvez essa irmã não sabia que Deus estava usando ela, mas Deus está usando a gente para mostrar o amor de Deus para outras pessoas. Uma das coisas que eu vejo como bênção no capítulo 1, é que, veja, ele vai dizer algumas coisas interessantes, como o versículo, cadê, meu Deus do céu? 5, e ele diz assim: e ele nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção no seu sangue, e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Amados irmãos, se há uma coisa que nós não temos,
é mérito. Perceba que a Bíblia nos mostra desqualificados para ser salvos, desqualificados para servir, desqualificados para corresponder o amor de Deus. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós estávamos vendidos aos nossos pecados, nós não tínhamos condições de corresponder àquele versículo de João 3,18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como você responderia isso? E aí nós percebemos que o amor dele, ele já prevendo a nossa incapacidade, ele já nos amava, porque ele não nos amou agora, que você está na igreja, que você é fiel, que você é dizimista, que você faz as coisas certinho. Ele não te amou agora, ele te amou quando você estava perdido, ele te amou quando você ainda amava o pecado, ele te amou quando você ainda era inimigo dele. Quando você blasfemava contra ele, com sua boca e com seu estilo de vida. E eu explico isso aqui. Porque muita gente acha que blasfemar contra Deus é vir e dizer, eu odeio Deus. Deus para mim não serve. Onde está Deus na hora que eu preciso? Isso não é blasfemar só. Isso é blasfemar com a boca. Mas todos nós vivíamos uma vida de blasfêmia. Todos nós estávamos vendidos no pecado, renegando o amor de Deus, andando como se Deus não existisse para nós, virando as costas para o amor dele e para a sua palavra. Isso também é uma blasfêmia. Vivendo como se Deus não tivesse autoridade sobre nós, e como se a autoridade dele não fosse maior do que a nossa própria vida, achando que nós éramos as últimas bolachas do pacote. A última mesmo, amassada e só o farelo. Nós precisamos perceber que uma das grandes bênçãos espirituais aqui é que ele, a sua escolha e a sua predestinação não estavam ligadas às nossas virtudes nem às nossas qualidades. O texto vai dizer que antes da fundação do mundo, ele já olhou e disse a Ari, eu vou salvar ele. Eu vou salvar aquele menino. Ah, mas é que você não conhece o Ari. Talvez a esposa vai dizer, você não conhece ele. Mas Deus conhecia antes mesmo dele nascer. Antes da fundação do mundo, Deus já o conhecia e Deus o chamou. Veja que ele nos chama. E ele nos chama segundo a sua vontade. O versículo que eu gosto diz aqui assim, ó. Cadê? E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora olha que loucura isso que eu estou dizendo para os irmãos. Se nós não tínhamos qualidades para sermos salvos, se nós não tínhamos virtude para sermos escolhidos, não tínhamos nenhum predicado favorável para que Deus pudesse te olhar lá da fundação do mundo e te escolher, como que Ele pode nos fazer bons? Como que Ele pode nos ter feito bons? Agora preste atenção no versículo 9. Não, 9 não, cadê? Deixa eu achar aqui. 6, perdão. Para louvor da sua glória, da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Na de você está... Não está aqui. O amado está em letra maiúscula? Não está aqui. Perceba que Ele nos fez agradáveis para si no... Quem é esse amado? Jesus. Sabe por que você agrada a Deus? Porque você está em Jesus, não é porque você é bom. Sabe por que você faz algo e Deus pode aceitar? Porque você está em Jesus. Sabe por que Deus ouviu o louvor da Manu? Porque ela está em Jesus. E se ela não estivesse em Jesus, podia ser a criancinha mais bonitinha do mundo, cantar mais afinado no mundo, Deus não ia ouvir. Porque crianças, mesmo que sejam bonitinhas e pequenininhas, se não estiverem em Cristo Jesus, Deus não os ouve. Não é que não os ouve, quero que vocês entendam. Deus não recebe a adoração. Deus nos fez
agradáveis a si, ou seja, Deus pegou alguém que não tinha predicados favoráveis, gente que não agradava a ele, gente que era inimiga dele, gente que fazia as coisas erradas contra ele, que blasfemava contra ele, e agora tornou essas pessoas em pessoas agradáveis a ele. E como é que eu, Adriano, pecador, posso ser agradável para Deus? Em Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E quando o Pai me olha, não me vê, Ele vê o Filho em mim, e a glória que agora não é minha, mas é dele, que nós falamos de manhã, porque eu agora carrego a glória de Cristo, e quando Ele olha, Ele vê a glória do Filho nesse homem, e olhando para esse homem, Ele diz: eis que eu me agrado de você. A Bíblia nos chama de agradáveis em Jesus. Então, meu irmão, se você entrou aqui querendo agradar a Deus, chegue-se a Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais você agrada o Pai. Quanto mais de Jesus você tem na sua vida, mais você agrada o Pai. Quanto mais Jesus você adquire para si, mais agradável ao Pai você se torna. Quanto mais você cresce, amadurece para parecer com Jesus, mais agradável a Deus você o é. Mas quanto menos você faz isso, mais desagradável para Deus você se torna. Você já percebeu pessoas que se tornam desagradáveis a nós? Já perceberam? Que na convivência, muitas vezes, por melhor que a pessoa seja, e mais dados os comportamentos, ou falas, ou pensamentos, as pessoas se tornam desagradáveis para nós na caminhada. Eu tenho certeza que você tem na sua vida amigos, colegas, parentes, que caminharam com você por anos, e hoje já são desagradáveis a você. Mas você a conhece há anos, convive com elas há anos, mas hoje se tornou uma pessoa desagradável. Por causa do comportamento, da fala, do jeito, do ser, de um monte de coisas. Amados irmãos, a minha oração é que nós nos acheguemos a Cristo para sermos agradáveis a Deus. O desejo do meu coração é que nós nos aproximemos de Jesus e sejamos dia após dia mais agradáveis a Deus. Pastor, eu queria agradar o Senhor. Se pareça com Jesus. Pastor, eu queria fazer coisas que Deus gostasse. Faça o que Jesus fez. Porque essa é a receita. Parece que o que Jesus fez agradava o Pai. Por 2 vezes ele apareceu e disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho total alegria, em quem eu me satisfaço. Outra coisa importante no capítulo 1, que eu anotei, é que ele faz uma coisa importante. Do 7 ao 12, ele nos chama a compreender a redenção e o perdão, que eu acabei de citar. Talvez eu já até tenha adiantado isso. Do 7 ao 12, do versículo 7 ao 12, ele vai falar da redenção. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, de novo eu volto a dizer, você não tem remissão de ofensas e você não tem perdão de pecados, porque você começou a fazer as coisas direito. Você só tem remissão de ofensas e perdão de pecados porque você se arrependeu dos seus pecados e recorreu ao amor de Cristo Jesus. Por vezes, falávamos até hoje isso na casa do meu irmão Matos, por vezes eu vou para São José, trabalhar, que tem uma unidade da empresa lá, e às vezes eu encontro aquele pessoal que vai em romaria, sabe, que vai de longe andando. E nós até comentávamos que talvez as pessoas cheguem lá dizendo assim, imagino que algumas dali, talvez o Senhor tenha misericórdia e vá salvar pessoas ali, porque Deus sabe quem são os que são salvos. E ele vai dizer assim: você lembra, Senhor, que eu andava quilômetros pelo Senhor? E Deus vai dizer assim: eu lembro. Mas eu queria que você soubesse que nunca foi preciso. A salvação não estava nas suas caminhadas, nem no esforço que você fez. A salvação estava no nome do meu Filho, Jesus. Você não foi salvo pelos quilômetros que você andou, pelo dinheiro que você doou, pelas horas que você gastou. Você não foi salvo nem pela vida que você entregou. Você foi salvo
pelo amor do meu filho por você. Eu contei, acho que, não sei se eu contei para alguém, acho que foi para o Gabriel, que durante os dias que eu estava trabalhando aqui, teve um dia que eu vim sozinho. Eu lembro que aquele dia eu estava bem cansado, mas bem cansado. Pensa no dia que você está cansado. Eu nunca tive crises espirituais. Eu não tenho crises espirituais, graças a Deus, nunca tive. Mas eu tenho cansaço físico, e eu sinto muito às vezes. Acho que a idade está chegando, né? E aquele dia eu estava muito cansado. Acho que a lona tinha caído, a gente estava tentando cobrir para o casamento do Ataíde e tal. Esse Ataíde me dá um trabalho. Mas... E aí eu estava ali tentando parafusar um negócio, eu não sei o que eu estava fazendo na escada. Não é no mesmo lugar que eu caí e quebrei o braço ali trocando a lâmpada, sabe? No mesmo lugar, a escada escapou. Eu caí de costas. Mas eu me lembro que eu caí de costas, e quando eu bati as costas, eu não senti nada. Eu só disse assim, Deus, estou cansado. Mas eu ouvi, irmãos. Eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo, foi para isso que eu te chamei. Foi para ficar cansado. Você acha que foi só para trabalhar para você? Não, eu te chamei para cansar mesmo. Eu te quero cansado pela obra. Eu te quero gasto pela obra. Eu te quero afadigado com a obra. Irmãos, como é bom. Às vezes eu até reclamo um pouquinho, mas Deus sabe que é só da boca para fora, de coração. Eu louvo a Deus por estar cansado, às vezes, de estar na obra. Às vezes eu não tenho tempo, eu fiquei uns dias aqui trabalhando, acho que eu fiquei umas 2 semanas, e aí a Bia falou, eu não estou vendo mais meu pai, cadê meu pai? Disse, você vai me ver, filha, de domingo a gente está na igreja junto, fica tranquilo. Às vezes a gente precisa, irmãos, perceber que tudo isso que a gente faz não tem nada a ver com a nossa redenção. É um privilégio. É só um privilégio. Deus nos chamou para isso. Não é porque a gente faz isso que a gente é salvo. A gente é salvo e porque a gente é salvo a gente faz isso. É porque a gente está cansado e a gente foi salvo que a gente fala assim, estou cansado. Mas para o Senhor vale a pena, eu vou cansar mais um pouquinho. Vale a pena. Como disse o presbítero Ricardo na última aula que ele deu, gastar e se deixar gastar pela obra do Senhor e pelo Senhor Jesus. Vale a pena. Então deixa eu ir caminhando, o meu tempo está indo embora. Penúltima coisa, uma coisa maravilhosa, do 13 ao 14 ele vai falar que nós somos identificados, irmãos. Sabe o que é maravilhoso? É que o apóstolo Paulo nos mostra que nós somos identificados. Existe agora moda, isso, cada igreja, tem cada coisa que acontece, e não se escandalize, vai acontecer coisa pior. Uma determinada igreja agora no Brasil resolveu chamar os membros e fazer uma tatuagem no pulso, para marcar elas com um versículo que marca cada pessoa que é da igreja. Irmão, você não precisa de marca nenhuma. Você não precisa disso. E eu vou te dar um conselho, se você for numa igreja onde o pastor disser que precisa marcar, que precisa tatuar, que precisa furar, que precisa... Mas qualquer coisa que ele falar, e digo mais, ainda que seja eu que fale um dia isso para você, rejeite. Porque o que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, em Éfeso, de 13 a 14, veja só, é assim, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste vós selados com o Espírito Santo da promessa. Pastor Adão veio da igreja da promessa, mas ele nunca deixou de ter o selo da promessa. Amados irmãos, não é uma doutrina que nos marca. O que nos marca é o Espírito. Porque veja, se fosse uma tatuagem, você poderia ir em algum lugar e mandar cobrir, porque é possível, ou com laser até apagar.
Mas quem pode tirar o Espírito que Deus colocou sobre você? Uma vez que Ele marcou você com o Espírito Santo, aonde você estiver, você vai ser reconhecido. Há lugares, irmãos, que alguns de nós já tivemos testemunhos desse. Tenho certeza, alguns de aqui já tiveram esse testemunho, de estar em um lugar, nem falar que é crente, e alguém chegar e falar assim, você é de Deus. Eu sinto Deus na sua vida. Não sei porquê, mas quando você falou comigo, eu senti um negócio bom vindo de você. Isso não é em você, isso não é qualidade sua. Isso é o selo de Deus que está sobre você. O Espírito que Ele colocou sobre aqueles que Ele chamou, salvou e separou. Não há uma marca mais importante na vida do crente. Não é a marca da igreja, não é o nome no livro de membros, não é, sou da igreja do pastor fulano de tal. Não é isso, eu sou do movimento tal. Não é isso, ou eu sou pentecostal, eu sou reformado. Isso são marcas mundanas. A marca que vale a pena ter na vida é o selo do Espírito. E isso é dado não por homens, mas pelo próprio Cristo Jesus, que em seu texto diz, eis que rogarei ao Pai, que vos envie outro Consolador, e que quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Essa é a grande marca. E para terminar, Paulo começa a carta já fazendo uma oração. Se é crente, gosta de orar. E Paulo faz uma oração. E eu quero ler essa oração com os irmãos para nós terminarmos. Ele começa a oração no versículo 15, 16. É isso? 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conselho o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da sua glória, da glória da sua herança nos santos, a qual é sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que oração maravilhosa. E que bom que ele termina a oração dizendo que a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mas olha que maravilhosa. Eu não sei se existe isso no português. Eu não sou bom de português, depois a gente pergunta para a Rosana, porque eu estrago o português. Eu mato ele, né? Às vezes eu derrubo ele. Mas olha que legal. Porque ao mesmo tempo que ele coloca o coletivo, ele garante a bênção individual. Porque ele fala assim, que é o seu corpo, ou seja, coletivo. A plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Todos inclui você, o Mateus, eu. Todos não significa todo mundo, tá, irmãos? Cuidado para a gente não achar que é todo mundo. Mas todos os seus santos. E louvado seja Deus que você faz parte disso. Louvado seja Deus que você é isso e que Ele é o seu cabeça. Que essa oração esteja sobre você. Que Deus te dê espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de revelação. Que Deus possa te mostrar que em Cristo Jesus Ele vai fazer algo em você. Que Ele possa abrir os olhos, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Sabe quando eu sei que você é de Jesus? Sabe quando eu sei que o Espírito Santo está em você? É quando você... Essa semana eu conversei com uma irmã sobre isso, porque eu cometo um erro, aí daqui a pouco
Ele abre os meus olhos e fala, que besteira que eu fiz, Senhor. O que eu falei, o que eu fiz? Isso só é possível por alguém que Deus abre os olhos do entendimento. Porque de contrapartida, você deve ter parentes, colegas, conhecidos, que Deus ainda não abriu os olhos do entendimento. Está lá no erro, no pecado. Vai falar para eles. Eu tinha uma irmã que era prostituta e viciada em droga. Aí eu ia falar para ela uma coisa, ela me xingava. Mandava eu ir lá para aqueles lugares que eu nunca fui, graças a Deus. Mas eu queria o quê? Como irmão, eu queria o bem dela. Eu dizia, minha irmã, para com isso. Vai cuidar da tua vida. Cega. Os olhos dela não abriam. Mas um dia chegou em que os olhos dela abriu. Infelizmente, numa hora difícil, num leito de hospital, num câncer, gritando de dor, uma dor insuportável que deixava o hospital inteiro escandalizado com os gritos dela. Mas eu me lembro da noite em que eu cheguei lá, e ela parou de gritar para falar comigo e disse, Dri, eu sei que Deus te ouve, e se você orar, Ele pode me tirar isso. Pede para Ele me levar agora. Eu não aguento mais. Por favor, pede para eu morrer. Eu sei que é difícil para você. Eu disse, você tem certeza disso? Ela disse, tenho. Você se arrepende disso? Tudo que um pastor normalmente faz, né? Eu falei, então eu vou orar. E você vai parar de sentir dor. Mas talvez você não vai mais voltar e a gente não vai mais se ver. Estava eu e minha irmã e mais alguém, algum irmão meu estava lá, não lembro, acho que foi o Josias. E a gente foi embora. E no outro dia nós recebemos a notícia de que ela morreu. Mas esperou até aquela hora para ter os olhos do entendimento abertos. Eu louvo a Deus que Deus já abriu os seus olhos. Pastor, como é que você sabe? Eu estou falando por fé. Não é possível que você está aqui ouvindo a palavra, querendo aprender de Deus, se Deus não abriu os olhos do seu entendimento. Talvez em uma área ou outra você ainda não está aberto, mas Deus vai abrir. Ore porque o Espírito Santo está sobre você e Ele pode fazer essa grande obra. Amém? Que Deus abençoe sua vida.